nos peixes o comportamento ou doença de Alzheimer, o autismo, verifica como é que isso interfere no comportamento social dele e depois tenta testar fármacos que consigam reverter e fazer com que o peixe volte a participar da comunidade. Aqui é um exemplo de um dos artigos recentes, né, que explora, né, o zebrafish como modelo para estudar desordens, Professor Marcelo Leite, desordens complexas do cérebro, entre elas 38º depressão, Encontro de autismo, Física do psicose, Norte e Nordeste. drogas, uso de drogas, déficits cognitivos. Então, todos esses estudos são feitos com zebrafish, que é um modelo animal fácil de manipular, né, e que tem associação com a saúde humana, mas é um problema sério, que é como é que você retira a informação que você está querendo do cardume de peixe. Como é que extrai o comportamento do cardume de peixe. Então, o nosso estudo ele foi baseado em tentar entender melhor como é que ele caracteriza o comportamento social do cardume de peixe. E o cardume de peixe ele tem dois comportamentos sociais ligeiramente distintos, mas fundamentalmente distintos. Um deles é o que o pessoal chama simplesmente de um cardume, que é fazer um conjunto, um agregado de peixes. Os peixes gostam de formar um agregado, esse agregado, ficarem juntos, formando um aglomerado. Né? O aglomerado, quando os peixes estão juntos, fazendo uma coleção aqui de peixes, um grupo, mas eles não nadam de forma sincronizada, isso em inglês o pessoal chama simplesmente de cardume. Show é um cardume de peixe, quando nada não sincronizado. Eles só estão juntos ali, formando um grupo, mas esse grupo não tem nada sincronizado. Né? E tem um outro agrupamento de peixes, que é um agrupamento onde eles estão com nada sincronizado. Estão todos juntos, mas nadando na mesma direção, coletivamente. Tem um comportamento coletivo mais robusto. Esse pessoal chama de school. Escola, mas eu não sei por que chamam de school. Eles estão ali aprendendo junto, parece. Estão aprendendo junto, estão ali junto, aprendendo alguma coisa. E aí, o pessoal de ecologia costuma tentar identificar quais são as situações em que o cardume de peixe fica simplesmente no regime não sincronizado e em que situações eles estão nadando de forma sincronizada. Eles estão migrando, ou procurando por comida, ou fugindo de um predador. Então, dependendo do contexto ecológico, eles escolhem ficar num comportamento coletivo ou outro. E como distinguir esses dois tipos de cardume, o cardume onde o nado do peixe é não sincronizado e o cardume onde os peixes nadam de forma sincronizada? Uma forma de distinguir esses dois regimes é medindo. Opa, só um bocado. Cadê? Estou voltando para aí. Uma forma de medir isso é através de um vetor de polarização. Então, o vetor de polarização mede essa tendência dos peixes nadarem de forma sincronizada. E do ponto de vista da física ou da cinemática, é muito simples você definir que vetor de polarização é esse. Então, a cinemática é simples. Então, o que é que se faz? Para cada um dos peixes do carbono, a gente identifica o vetor diretor da velocidade, que é o vetor velocidade dividido pelo seu módulo. Então, esse UI aqui é um vetor unitário que tem a direção do movimento do peixe, de cada peixe do carbono. E aí você calcula a média desse vetor. A média desse vetor do carbono. A média desse vetor que dá a direção do movimento de cada um deles. Né? Então, esse vetor médio aqui, ou seja, o vetor diretor da velocidade média, ele vai dar uma noção de se o carbono está polarizado numa direção ou não. Em geral, os estudos em biociências, eles são focados em estudar essa quantidade aqui escalar, que é a polarização, que é simplesmente o módulo desse vetor. O módulo do vetor polarização média. Então, a polarização do cardume, isso que em geral o pessoal de biociências usa para distinguir o regime de show, de dados não sincronizados, do regime de school, que é o dado sincronizado. Deixa eu dar aqui alguns exemplos. Esse é um artigo muito importante na área,
que foi um dos primeiros que fez um estudo estatístico tentando distinguir, né, o regime de dado sincronizado para o não sincronizado, usando o zebrafish. Então aqui eles fizeram experimentos com zebrafish, né, cardumes de zebrafish dentro de um aquário e medindo então, a polarização desse cardume. E esse gráfico aqui é a distribuição de probabilidade da polarização. Essa polarização vai flutuando no tempo, né? E você pega uma série temporal da polarização e tira uma distribuição de probabilidades. Para ver aqui com que frequência eles estão polarizados, com que frequência eles não estão polarizados. Então a polarização, ela é uma quantidade escalar, que ela é 1 se todos os peixes estiverem nadando na mesma direção. Ela dá um valor máximo, é uma quantidade 100% polarizada. Eles medem então essa distribuição de polarização. Aqui foi para o cardume, acho que de 8 peixes, né? De 8 peixes. E eles notaram o seguinte, então algumas informações importantes. Que dependendo do tempo que o peixe passa dentro do aquário, né, essa polarização, para tempos curtos, ela tem um pico aqui próximo de polarização 1. Né? Mas à medida que o tempo vai passando, esse pico vai sendo suprimido e você vai concentrando essa distribuição em menores valores da polarização. Então, a primeira uma informação importante que eles retiraram é que, à medida que os peixes vão se habituando ao ambiente, eles têm uma tendência menor de nadarem de forma sincronizada. No início, eles estão explorando coletivamente o ambiente, e depois que eles se acostumam com o ambiente, eles não têm mais necessidade de nadar na direção. E eles então identificaram nesse artigo, e essa mensagem deles continua até hoje na literatura, que um pico, né, na distribuição de polarização próximo de 1 representa assim, aquela fração da série temporal onde os peixes estavam querendo nadar todos na mesma direção. Eles estavam sincronizados. E esses picos em polarizações menores eram associados com o intervalo de tempo que eles passavam nadando de forma não correlacionada. Né? Inclusive, eles chegavam a pegar distribuições, por exemplo, desse tipo e fitar com 2 gaussianas. Uma gaussiana centrada próximo de P igual a 1 representava um nado sincronizado. Uma gaussiana centrada em P pequeno, um nado não sincronizado. Outra informação importante que eles retiraram foi que, à medida que o tamanho do cardume aumenta, aqui de 5 peixes até 50 peixes, que essa distribuição ela deixa de ter esse pico aqui próximo de 1, e ela tem um pico que o pico próximo de 1 vai desaparecendo, ela fica só com um pico aqui em polarizações pequenas. Então, outra informação importante que eles tiraram, que à medida que você vai crescendo o tamanho do cardume, eles perdem a capacidade de nadar de forma sincronizada. Isso é um pouco contrário ao que se esperava teoricamente, porque essa sincronização ela vem da interação entre os peixes. Né? E você esperava que tivesse uma transição de fase, né, entre você estar numa fase ordenada, que todo mundo anda numa direção, uma fase desordenada, cada um anda numa direção. E quanto maior fosse o tamanho do sistema, mais relacionado ficaria. Então, aumentar o tamanho do sistema deveria, se o modelo estivesse correto, favorecer a sincronização que apareceria com planchas pequenas. Mas é assim realmente que comporta. Se aumentando o tamanho do cardume, a polarização vai diminuindo. Então tem outro experimento aqui também importante, que foi feito com 2 espécies de peixes, né? Uma delas, o zebrafish, e essa outra espécie aqui que eu confesso que eu nunca consegui ler. Né? Eu não tenho essa habilidade desses nomes complicados. Mas eles mediram então a capacidade de nado sincronizado dessas 2 espécies, e o zebrafish tem aqui uma capacidade de sincronização menor do que essa outra espécie de peixe. Essa outra espécie de peixe que sincroniza muito mais facilmente. Então, pessoal, o que é que eles faziam? Eles tinham um tanque retangular, mais ou menos profundo, colocava os peixes desse tanque, iluminava, e com a câmera digital filmava por cima aqui esses peixes, via a trajetória que eles tinham, e com as trajetórias determinava a polarização de cada um deles. Eles estudaram nesse artigo a influência da geometria do tanque, né, do aquário. Né? Um aquário de paredes
quadradas, um aquário com uma parede retangular, tamanho do aquário, e eles identificaram que a geometria do tanque ela não afetava a polarização do grupo. Então, contanto que você tivesse um regime que não estava muito denso ali, que o tanque não estava muito cheio de peixe, o formato do tanque não interferia muito na polarização do grupo. Blog Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael. Esse aqui é um artigo